Boa noite, começando aqui mais uma palestra do nosso ciclo de palestras Se Tem Vida, Tem Jeito. Boa noite. Quem está chegando aí, está me ouvindo bem? Se puderem escrever aqui no chat para eu saber se estão me ouvindo direitinho. Boa noite, Eunice. É um prazer ter vocês aqui para a gente falar hoje um tema super importante e fundamental. Já vou apresentar o nosso palestrante de hoje, mas antes eu queria falar com vocês sobre, o motivo desse ciclo de palestras estar acontecendo essa semana toda, desde terça-feira, porque nós, um grupo de profissionais totalmente voluntários, estamos aqui dedicando o nosso tempo e o nosso conhecimento em prol da associação Se Tem Vida, Tem Jeito, que tem como missão oferecer ações de acolhimento, de cuidado, de pós-venção ao luto pelo suicídio. E lá em setembro, essa associação irá realizar o primeiro simpósio Se Tem Vida, Tem Jeito. E para realizar esse simpósio, nós precisamos da ajuda de vocês, com as doações de vocês, da maneira como vocês puderem nos ajudar. Eu vou deixar o QR Code aí no cantinho da tela, e aí você consegue pegar o CNPJ da associação e fazer a sua doação conforme você puder e quiser contribuir conosco para que as nossas ações de cuidado, de acolhimento e as intervenções de pós-venção, elas possam acontecer para aqueles que mais precisarem do nosso apoio, do nosso cuidado. O evento vai acontecer nos dias 3 e 4 de setembro, no dia 3 de forma presencial na Unibis Cultural e no dia 4 de forma online. O evento será oferecido de forma totalmente gratuita para os participantes, então nós precisamos levantar os fundos para pagar, os aluguéis dos equipamentos, o local, e será um prazer que você contribua com esse nosso sonho para que a gente possa colocar em prática aquilo que a gente tem como missão também, que é cuidar e acolher as pessoas em sofrimento existencial para o desenvolvimento do bem-estar existencial e da saúde existencial. E nessa noite, nós vamos ter aqui a presença iluminada e extremamente importante o assunto que ele traz para a gente, de uma maneira muito feliz, um humano maravilhoso, vocês vão adorar conhecer esse humano, caso ainda não conheçam, que é o Anderson Mendes. Eu vou convidá-lo aqui ao nosso palco, vamos dizer assim, ele que é um humano maravilhoso, fundador do Instituto Gente Feliz, autor da série do livro Depressão Não É Frescura. Vocês conseguem entrar lá no site dele, todos os vídeos lá disponíveis da série, e há 5 anos é responsável por conduzir workshops de media training. Eu não sou muito boa nos ingleses, mas o Anderson e aí ele fala das redes sociais, como é que a gente faz para utilizar esse espaço tão potente da internet, enfim, e ele do espaço de treinamento criado pelo Google. Olha só que maravilha nós temos aqui. E, além de tudo isso que ele sabe tecnicamente, ele sabe e é interessado e apaixonado pelos temas da saúde mental, do bem-estar emocional, do desenvolvimento humano e felicidade. Ele é formado em comunicação e também é professor, faz parte do corpo docente da pós-graduação em suicidologia da Universidade de São Caetano do Sul, e eu vou deixar a palavra com ele, e da Unixul também. Eu vou deixar a palavra com ele para que vocês aproveitem, façam suas perguntas e aproveitem esse humano maravilhoso e essa 1 hora que ele está dedicando aqui de forma totalmente voluntária para a gente conversar sobre esse tema tão importante. Depressão não é frescura. Anderson, obrigada pela tua presença, disponibilidade. Eu vou ficar aqui quietinha, mas qualquer coisa você me chama, tá bom? Valeu, super Lid. Um beijo gigante no teu coração. Lid, só uma perguntinha antes da gente começar. Se tem vida, tem o quê? Jeito! Ah, mulher! Muito bom, muito bom. Floquinha, beijo no teu coração. Gabi, a nossa gringa. A Fadimite, que teve um pouquinho antes aqui, conversou com vocês também, fez a Fadimite é amor puro e ela tem tantos ensinamentos para poder compartilhar com a gente, me ensina
tanto, tanto, tanto. Então, muito grato de poder fazer parte dessa energia, dessa família, né, dessa ONG que está nascendo agora, Se Tem Vida, Tem Jeito, com uma série, né, de gente, tudo acontecendo num movimento muito lindo, único. Todos os humanos ali de mãos dadas a favor da vida. Então, brigadaço aqui pela abertura, Lid. E, né, humanos, eu vim aqui para falar na realidade, onde tudo começou, que foi através desse projeto chamado Depressão Não é Frescura, né? Então, eu queria, né, iniciar falando para vocês que eu fiquei basicamente durante uns 5, 6 anos procurando uma imagem que representasse de verdade a depressão. Eu ia lá, né, jogava depressão, por exemplo, no Pai de Todos no Google e via lá a pessoa chorando, aquela imagem, né, uma nuvem, aquela coisa toda e tudo mais. Eu falei, pô, mas não é só isso, não sei o que lá, blá, 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 blá. Até a hora que eu consegui achar, para mim, a depressão é exatamente a fotografia desse bonequinho que eu estou compartilhando com todos vocês. Porque esse bonequinho, a gente não sabe se ele é um homem ou uma mulher, a gente não sabe a classe social, a gente não sabe a etnia, a gente não sabe o passado dessa pessoa, a gente não sabe o que aconteceu ou o que está acontecendo com ela agora. E foi exatamente assim que eu me vi quando eu entendi, através de um trabalho realizado lá para o IPQ, para quem não conhece, o Instituto de Psiquiatria da USP. Era um trabalho chamado Psiquiatria para Não Psiquiatras. Então, o Dr. Wagner Gattazzi, grande elenco, falando sobre diversos tipos de transtorno mental, e ele começou falando justamente sobre a depressão, trazendo ali os sintomas físicos, psíquicos, e pá! Eu sentia, ou melhor dizendo, deixava de sentir muito daquilo tudo que estava sendo apresentado ali para mim. E naquele momento eu me vi justamente dessa forma. Um boneco sem vida. Um boneco acinzentado que tinha perdido a coloração da vida. Mas eu quero falar um pouquinho para vocês, né, um pouco antes dessa história, e o interessante é porque a depressão é primeiro, né, que ela tem ali etapas. Mas ali, né, eu trabalho numa empresa de internet, e quem trabalhava comigo no dia a dia, via esse cara aqui do lado esquerdo. Aí daqui para fora estava tudo sempre super bem, né, motivado, né, com as relações estáveis e tudo mais. Mas daqui para dentro era aquele bonequinho que eu mostrei para vocês. Eu conseguia ser um belíssimo ator para os outros, mas eu era um péssimo ator para mim. Porque, evidentemente, eu não conseguia me enganar. Aquele personagem não me cabia. E no meio dessa loucura toda chamada depressão, eu comecei a buscar ajuda especializada, porque eu não tinha recursos internos para conseguir sair. Eu já estava num nível intermediário, né, da depressão, e depois eu vou falar com mais propriedade a respeito das escalas relacionadas à depressão, mas eu estava naquele limbo existencial, um termo, inclusive, que eu aprendi com o maior nome da suicidologia do Brasil, que eu tanto admiro, que eu tanto aprendo, e que é uma honra ter conhecido ela, e agradeço ao Barbudinho sempre, Karino Kajima Fukumitsu, que ela traz esse contexto com um aprendizado, com uma fala de tanto acolhimento. Ela que já me acolheu em momentos críticos assim da minha existência, que ela fala inclusive do sofrimento existencial, foi um termo que eu aprendi com ela.
E muito bem, no meio dessa história, então eu fui buscando ajuda especializada, né? Então passei por 7 psiquiatras até achar alguém que quisesse efetivamente me conhecer, conhecer as minhas dores, aquela, né, a minha história e tudo mais, e que principalmente tivesse empatia por mim. Isso é absolutamente fundamental para que os profissionais de saúde possam receber os seus pacientes. Primeira coisa, gente, é o acolhimento. E o acolhimento, né, a gente está na era da fala, das redes sociais, dessa era toda, e o acolhimento está muito mais relacionado ao ouvir, ao estender as mãos, o dar um abraço, do que propriamente a palavra em si, né? Muito bem, então eu fui, né, buscando essa ajuda especializada que começou com a psiquiatria justamente para reequilibrar as questões químicas do meu organismo, que não estavam funcionando bem naquela altura, ou seja, o meu bem-estar, por mais que eu recebesse uma notícia bacana, que eu gostasse, ela não gerava mais esse bem-estar. Por mais que eu visualizasse uma pessoa que eu amo, eu estava naquele momento do tanto faz. Sabe, aquilo que vai tirando a tua potência de vida. E junto com essa história, eu comecei também a fazer a psicoterapia, né? Então, os medos, traumas, frustrações, anseios, tudo aquilo que fica preso na gente, que a gente vai colocando dentro da nossa mochila, né? Que a nossa bagagem emocional vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo. E eu espero que nunca mais eu olhe para aquela mochila, mas, humanos, não tem jeito. Em algum momento, algum monstrinho que eu coloquei aqui fora, né? Aqui na minha mochila, ele vai começar a sacudir, vai querer sair. Então, a psicoterapia é absolutamente fundamental para a gente se conhecer, para a gente se reconhecer, que foi o meu processo. E através das perguntas potentes que esses profissionais nos fazem, nos traz justamente um espelho para que a gente possa começar a observar o que está acontecendo com a gente, sair um pouquinho da parte, né, da emoção e começar a equilibrar um pouco mais entre razão e emoção. E a partir daí, a gente começa, evidentemente, a tomar decisões mais sensatas, né, atitudes mais equilibradas e por aí vai. E um belo dia, naquela altura, eu trabalhava no UOL, tinha um programa onde eu entrevistava o pessoal de mercado e eu tive a sorte e o privilégio de entrevistar Wellington Nogueira, fundador dos Doutores da Alegria, que faz parte aqui dessa energia também dessa ONG extraordinária de Se Tem Vida, Tem Jeito. E aí, quando acabou, né, eu lá, né, louco, porque tinha um ser humano extraordinário ali na minha frente, com um legado, com uma construção, com uma vida toda que era absolutamente, tinha pelo que viver. Eu não. Eu era mais um zumbi corporativo naquela altura. E aí, quando acabou o papo, eu falei, velhinho, me fala uma coisa, cara, como é que eu faço para ser assim quando eu crescer? Aí ele deu uma risada, olhou e falou, pô, vem fazer alguns cursos de clown, né? Vem nos doutores lá, a gente está dando alguns cursos e tudo mais. E quando eu pisei ali, eu sentia faísca aqui dentro. Eu senti, sabe, tipo, como se fosse um desfibrilador. Eu sempre falei errado essa palavra, nem sei se falei certo, mas, sabe, que você... Nossa, eu respiro ainda. Eu consigo enxergar as coisas, é possível ainda voltar a ser feliz. E a partir daí, foi justamente onde eu senti que, mesmo lá no fundo do poço, se tem vida, tem jeito. Eu entendi que tem pessoas muito generosas que estendem as mãos para a gente, mas a gente precisa fazer a nossa parte, que é estender, que é buscar essa ajuda. Que, evidentemente, com a depressão não é muito fácil, mas é necessário, porque se tem vida, tem jeito. A Floquinha, essa é uma das frases mais brilhantes dela,
que faz parte dessa ONG, e eu acredito, eu confio muito nisso, porque eu já, né, com tanto sofrimento existencial, eu vi que é possível a gente reverter, e justamente a partir daí, eu tive sabe o que é isso aqui? Isso aqui é aquela farofinha mágica que cai sobre os nossos castelos, o nosso castelo do Walt Disney. Sempre quando a gente faz algo que mexe com a nossa criança interior, onde a gente acessa a nossa potência, onde a gente é muito feliz, onde a gente está conectado com outros humanos, essa farofinha começa a cair em cima da gente. E foi justamente a partir daí. Eu, de fralda, pantufa e chupeta, comecei a invadir os presídios para falar sobre saúde mental, prevenção ao suicídio, equilíbrio emocional, inteligência emocional. E daí fui para clínica de reabilitação para dependentes químicos, escolas, ONGs, empresas. E a partir daí nasceu, acho que algo mais forte do porquê a minha existência. E a partir daí, sempre que eu estou junto aqui com vocês, sempre que eu estou com a fralda, sempre que eu estou com algum, né, envolvido dentro dessa energia do amor, essa cachoeirinha aqui começa a cair sobre o meu castelo. E aí, né, agora, 3 perguntas rápidas que eu sempre faço, e eu queria trazer isso para vocês. E essa primeira pergunta, inclusive, ela traz o porquê do nome no meu projeto. Eu faço essa pergunta a vocês: o que é a depressão? Normalmente, quando eu faço essa pergunta, as pessoas começam a me responder sobre os sintomas físicos e psíquicos, que a gente já vai ver a seguir. Mas enquanto a gente não entender que a depressão é uma doença, e que, como qualquer doença, exige cuidado, exige profissionais especializados e exige a nossa atenção, exige que nós busquemos alguém para nos ajudar. Porque se a gente não nos ajudar, infelizmente, ninguém vai poder fazer isso por nós. Portanto, talvez se a gente entender que ela é uma doença e com o passar do tempo, ela é muito parecida com o contrário do vinho. Eu faço essa colocação justamente para gerar o quê? Contrário do vinho? Ela só piora com o tempo. E de onde vem, né? Aí as pessoas falam assim, não, mas é porque ela é uma doença recente, porque não sei o que lá. A depressão tem diversas possibilidades. Em primeiro lugar, ela é um transtorno mental multifatorial. E quando a gente fala de multifatores, são justamente diversas situações que podem acontecer com a gente. Primeiro, a questão genética, né? Então, estudos apontam que se os nossos pais, os nossos ancestrais tinham depressão, pode estar no nosso kit, no kit Anderson, pode já ter ali o presentinho da depressão. Você pode ter um desequilíbrio químico dentro do nosso organismo em qualquer momento da nossa existência. As mulheres, por exemplo, elas são afetadas diretamente por conta da depressão pós-parto. Você já ouviu falar desse tema? Se a gente for agora, eu estou na Avenida Angélica agora. Se nós formos agora na Avenida Paulista, ali quase de esquina com a Avenida Paulista, na Promatre, que talvez seja a maior fábrica de bebês, pelo menos de São Paulo, se nós olharmos 4 portinhas ali, com 4 mães e pais felizardos que acabaram de ter os seus bebês, de 4 portas, provavelmente uma dessas portas, essa mãe ou lidou com a depressão durante ali o processo da gestação, ou terá a depressão pós-parto, que também pode acontecer com o pai. Enfim, então são diversas situações, e quando a gente entende essa questão química dentro do nosso organismo,
eu consigo entender o porquê do medicamento. Eu hoje tenho qualidade de vida, hoje eu consigo viver os altos e baixos da vida, mas graças a medicamento. Então hoje eu tomo um medicamento continuado, da mesma forma como uma pessoa que tem algum outro problema de saúde, também, que toma um medicamento para pressão alta, para diabetes, e está tudo super certo. Então, e o ponto importante também é que, como ela é multifatorial, a solução também passa por multifatores. E na realidade, humano, sabe o que acontece quando a gente está falando de multifatores? Eu sei que eu preciso estar com a guarda alta para enfrentar a depressão. E sabe o que significa isso? Eu preciso me alimentar bem, eu preciso dormir bem, eu preciso ter boas relações, eu preciso consumir bons conteúdos, eu preciso tomar medicamento, eu preciso me cuidar. E esse é o convite para todos nós aqui, que nós possamos nos cuidar. Horas, nós teremos recursos próprios para enfrentar os desafios, as adversidades da vida. Horas a gente não vai ter. E tá tudo bem. Uma frase, inclusive, que eu aprendi durante essa temporada da nossa pandemia, que foi: tá tudo bem não estar tudo bem em determinados momentos. E nessa hora, busque ajuda humana. E aí, né, vem essa pergunta: para que serve a depressão? E o louco é o seguinte, eu fui entrevistar mais de 40 profissionais de diversas áreas, porque como a depressão é uma doença multifatorial, tudo bem, eu já tinha o estudo ali do pessoal do IPQ, eu já tinha a minha própria vivência, alguns familiares, já tive 2 casos de suicídio na família e tudo mais, mas eu sentia que eu precisava ir além, eu precisava de mais, porque a depressão, ela ataca diversas pessoas, né, das mais variadas, aquele bonequinho. Então eu queria entrevistar um adolescente, eu queria entrevistar, né, porque ela não tem idade, ela não tem classe social, ela não tem país, ela não tem nada. Ela é muito generalista, ela é muito democrática, na realidade, a depressão. Então eu entrevistei mais de 40 profissionais de diversas áreas. E aí um dia eu entrevistei uma psicóloga chamada doutora Maria Rosa Spinelli. Ela abriu o bate-papo assim, da entrevista falando assim: Anderson, feliz daquele que tem depressão. Eu olhei e falei: mas que véia maluca. Como é que algum profissional que trabalha, né, na parte de psicologia e tudo mais pode falar feliz daquele que tem depressão? Aquela frase, sabe quando fiquei mastigando, e eu já tomei muita vaia, na realidade, por conta dessa frase. Mas ela foi muito importante para mim, eu fiquei mastigando, até a hora que eu entendi que, cara, realmente, se não fosse a depressão, no meu caso, no caso do Anderson, você pode me chamar de Andy, que a partir de hoje nós estamos together. Cara, a depressão me deu um bom motivo para viver. Porque a partir dali eu vi ao meu redor as pessoas, a minha família, uma galera dentro nesse mar, tentando, né, nadar, sendo muitas vezes soterrado ali naquelas diversas avalanches emocionais, seja ocasionadas pela depressão ou algum outro tipo de transtorno mental. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Aí começou o livro, começou a série, conheci a Floquinha, conheci a Fadmitia Martuccelli, conheci a Lidiane, conheci uma galera, a gringa, conheci muita gente bacana desse universo absolutamente generoso, que transmite e transborda amor. Então, eu tirei a capa da vítima naquele momento que eu me vestia, porque o vitimismo, na realidade, traz um ponto interessante para a gente, porque é um atalho que muitas vezes a gente utiliza, é uma cartinha do Coringa, sabe? Porque, sei lá, se eu estiver muito bem hoje, eu não posso não ir trabalhar, eu tenho uma licença poética, eu posso não estudar, e eu já, de verdade, sendo o mais transparente possível, eu já utilizei dessa cartinha para justificar alguma
algum erro meu. Mas aí eu tirei o lado da vítima e falei assim, cara, a partir do momento que eu comecei, né, a engatinhar, então comecei a fazer a parte do equilíbrio químico, comecei a tratar a parte da psicoterapia, comecei a fazer os cursos de clown, comecei a consumir Cortella, Carina, todos esses gigantes. E a partir daí eu comecei a engatinhar, dando os primeiros passos. Opa, estou ficando em pé. Opa, já não estou trupicando tanto. E aí comecei a ter mais sustentação para enfrentar o meu dia a dia. E aí aqui é um bom exemplo, né? Quando algumas pessoas pensam, até falam, não, a depressão ela é uma doença mais moderna e tudo mais. E o pai da medicina, esse tiozinho aí chamado Hipócrates, de 460 antes do cara, ele já trazia ali os sintomas que tem uma conexão maior com a melancolia, na verdade, mas que já começa a trazer, olha só há quanto tempo esse tiozinho já estava falando lá dos primórdios da depressão. Então, a depressão você pode ter certeza que não nasceu na era digital, não nasceu com o Web 2.0, com as redes sociais e tudo mais. Claro que é um grande desafio para a gente, mas esse é um papo para um outro momento, para a gente falar um pouquinho dos desafios das redes sociais. Mas isso já vem há muito tempo assolando a gente. E aí aqui eu trago, né, 4 gatilhos que podem justamente startar a questão da depressão. Né? Então, eu tenho um grande irmão meu, que ele sentia dores brutais no saco escrotal esquerdo dele. Ele ia em urologista, ninguém conseguia achar, fazia exames, aquela coisa, ninguém achava. Até um dia, através da psicoterapia, ele foi ver que ele não aceitava a homossexualidade dele. Ele queria ser como nós éramos ali. Ele tinha muito medo dos pais. E aquilo trouxe uma situação muito difícil para ele poder lidar. Assim como a separação também traz um momento de muita dor. A separação, né, esse luto em vida que você tem de um relacionamento, de um término, ou mesmo o término da vida de algum ente querido nosso, seja por qualquer motivo. É sempre muito duro enfrentar esses momentos, e se a gente não tem esse recurso interno, essa resiliência, ela simplesmente não acontece. Por quê? Porque a gente precisa de elementos vários para fazer com que a nossa, né, eu vou fazer um movimento agora como se estivesse num navio, isso aqui é a resiliência, né? Então eu tomo a porrada, apanhei e voltei, e vamos para a vida, né? A Floquinha, ela tem uma frase também extraordinária: a cada porrada que a vida nos dá, se dê dois presentinhos. É alguma coisa por aí essa frase dela que eu adoro. Tem inclusive na minha mesa de trabalho. Então, humanos, a gente precisa ter cada vez mais, né, um entendimento maior que nós não somos os super-homens, as super-mulheres, os super-humanos. Nós somos humanos, que juntos somos supers. Essa é a grande sacada. E aí, quando, né, naqueles papos com psicólogos e tudo mais, psiquiatras e tudo mais, é muito louco porque eu comecei a entender que, por exemplo, o grande papo em termos ali, quando eu ia conversar com os psicólogos e tudo mais, os sintomas psíquicos ali, vazio existencial, a maior dor disparado para mim. O vazio existencial, esse buraco imenso que a gente fica lá em órbita, sabe? Sem sentir, num lugar vazio, sem contato humano, onde a gente se isola, literalmente vagando no meio do universo. A não aceitação da nossa realidade também é um ponto que esses profissionais trazem com muita... né, quando eu vou conversar a respeito de depressão e tudo mais, eles normalmente trazem essa questão da aceitação, e é um tabu social, manos, porque enquanto a gente não entender que a depressão não é frescura, não é a falta de Deus, não é que precisa lavar um tanque, e tantas outras loucuras
loucuras, barbaridades que eu vinha ouvindo. A depressão é uma doença como qualquer outra que precisa de ajuda, de gente que entende, de gente que acolhe, de gente que gosta da gente, de gente que dá a mão, estende, e a partir daí, humanos, a coisa começa a acontecer. E talvez essa seja a grande frase onde eu tive o grande entendimento do que é efetivamente a depressão. O Dr. Wagner Gattas trouxe ali num dos slides dele, naquela aula de psiquiatria para não psiquiatras, falando assim, a depressão é caracterizada pela ausência de sentimentos. Eu falei, pô, mas que frase, né? Eu tentei, depressão caracterizada pela ausência de sentimento, eu não sinto. Ué, mas é a tristeza e tudo mais? Mas peraí. Então, vamos entender um pouquinho melhor a respeito disso. Qual é a diferença entre tristeza e depressão? Eu fui no pai de todos e fui fazer essa pergunta. Beleza. Aqui, humanos, fica muito claro uma grande situação. A tristeza é uma emoção. É uma emoção que é oriunda de alguma coisa. Então, por exemplo, eu tive uma separação. Eu vou ficar triste, evidentemente. Eu fui mandado embora do meu trabalho. Aconteceu uma morte de alguém, de algum ente querido. Eu tenho um belíssimo motivo para ficar triste. Para ficar sem energia vital. Para eventualmente não ter ali, pelo menos naquele momento, né, recurso interno, preciso, né? Mas é aquela história, com o tempo, as coisas vão, né, amansando, eu vou dialogando a respeito dessa dor e as coisas vão melhorando. Por quê? Porque eu tenho recurso interno para poder sair desse lodo existencial. Agora, a depressão, muitas vezes você não tem para onde apontar. E essa é a grande. É isso que a gente precisa entender. Então, se eu não tenho. E aconteceu isso comigo, no metrô de São Paulo, eu entrei no metrô, comecei a chorar horrores. E não saía, não parava ali de chorar. Eu devo ter chorado durante umas 2 horas e meia. Começou no metrô, fui até na minha casa. E sabe, gente, e eu não tinha para onde apontar, eu não sabia. Todas as minhas casinhas na minha vida estavam todas ok. Isso aqui é muito importante. Se você sente 5 ou mais desses sintomas durante mais do que 2 semanas, procure ajuda especializada. Estou falando diretamente em psicólogos e psiquiatras. Então, o esgotamento físico é justamente aquela história que a gente não tem energia para nada. A nossa vitalidade está lá no -3. A perda da capacidade de se alegrar, as coisas que, né, traziam essa potência para a gente, hoje eu não consigo dar um... Sabe aquele sorrisinho amarelo, sem vergonha? Se sentia anestesiado. No meu caso, eu batia no meu rosto, puxava meu cabelo, não sentia absolutamente nada. Irritabilidade, inquieto, angústia, medo, ansiedade. A ansiedade pode ser um outro transtorno mental, ou ele pode vir como mais um sintoma da depressão. Pânico ou fobia, diferença entre eles. Fobia, se você tem medo de aranha, poxa, eu vou ficar no centro, eu vou evitar de ir para o campo. Se eu tenho medo de ficar preso no elevador, opa, eu subo ou desço as escadas, sempre tem uma alternativa. Agora, no pânico, inicia-se um processo em loop dentro da gente, e a gente simplesmente perde o controle, e tem diversos sintomas ali que a gente pensa e tem a certeza absoluta que a gente vai morrer. E é uma coisa que eu não tenho aquele jogo da fobia, né? Então, tem aranha, eu tenho medo de aranha, então eu não tenho essa... Ele simplesmente ativa esse processo que apareceu algum gatilho, a gente andando na rua, alguma coisa pode acontecer e simplesmente isso acontece. Baixa concentração, choro fácil. Lembra do teu amigo Andy aqui, lá no metrô de São Paulo? E, evidentemente, com toda essa complexidade em termos psíquicos, dificuldade para tomar decisões e uma baixa autoestima. E aí você tem insônia ou hipersônia, falta de apetite, piora matinal, dificílimo sair da cama, diminuição da libido e a diversos tipos de dores.
Mais uma vez, recapitulando, se você sente 5 ou mais desses sintomas durante mais do que 2 semanas, por favor, procure ajuda especializada. E, se não é você, mas se você sabe que algum amigo, algum ente querido, vamos dar informação para essa pessoa, vamos acolher, vamos estender as mãos, que a gente pode ajudar. E, né, até onde ela pode ir? A depressão vai anulando toda a nossa vida, porque você imagina quantas pessoas perderam a família, perderam amigos, trabalhos, lazer, e a depressão, no último estágio, ela é justamente a grande aliada do suicídio. As estatísticas mostram esse número alarmante. E a sociedade começa a falar um pouquinho mais, dar um pouquinho mais de tirar, né, um pouquinho debaixo do tapete esse assunto espinhoso e dificílimo, quando acontece com algum humano que é famoso. E a gente tem, né, grandes frases, grandes conceitos na nossa sociedade. Por exemplo, na questão do homem, do macho, do macaco da bola azul, do provedor, do santo graal. Frases que simplesmente destroem a nossa questão, porque eu não posso chorar, eu tenho que ser forte. Estudando um pouco a respeito de vulnerabilidade, de coragem, eu vejo que justamente quando eu me mostro vulnerável para o outro, justamente eu estou sendo corajoso. Não sei se vocês estão assistindo a novela Pantanal, eu sou um noveleiraço. Várias e várias e várias frases, justamente, né, colocando o homem nessa situação onde ele tem que dar essa resposta à masculinidade e faz com que ele possa negligenciar muita coisa, principalmente as questões emocionais, por conta dessas frases que só implodem os humanos. Então, entrando na reta final, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, o que não é bacana a gente fazer? Vamos ajudar humanos que estejam passando por dificuldade? Bora lá. Então, evite a todo momento essas frases que, claro que você, quando for falar, eu não acredito que, né, se você falou, eu não acredito que tenha sido para magoar a pessoa. Na tua cabeça pode ser até uma frase motivacional, mas eu garanto a vocês, não é. Agora, o que a gente pode fazer? Apoie, busca ajuda especializada, acolha, que é aquele abraço, que é aquela mão, que é aquele olhar, que é de estar ao lado. Não julgar. Se eu curto, eu cuido. Seja bons ouvintes, nós temos 2 orelhitas e uma boca. Novos hábitos. E, humanos, infelizmente, a depressão é uma doença muito complexa. Então, a gente precisa fazer com que as pessoas busquem, né, os tratamentos e que eles continuem, porque, infelizmente, as recaídas são normais. E aqui a gente tem o pilar, os 3 pilares de sustentação para que a gente possa efetivamente estar de guarda alta para poder enfrentar esse cara. Especialistas, tratamentos e autoconhecimento. Essa palavrinha mágica que faz uma diferença gigantesca na nossa vida. E aí, falar um pouquinho agora da minha reviravolta, que foi justamente a partir de pessoas, né? Então, eu gosto muito de estudar a respeito dessas questões de neurociência, psicologia, filosofia, essa parada toda. Tudo isso, né? E conhecendo pessoas, estou colocando aqui a foto de um dos mestres. Comecei a fazer tai chi, comecei a correr na praia, o samba, tudo isso me traz uma motivação extraordinária para eu, né, cuido da alimentação, cuido do sono, cuido de uma série, né, de alimentos para que o meu todo possa estar preservado. E é aqui essa frase mágica. Tem esse filme chamado Into the Wild, que traz um grande ensinamento para a gente, que é essa frase que eu acredito muito nela. No poder do encontro, humanos. Eu com o tu somos
together, muito mais fortes e preparados para enfrentar tudo e todos. E aqui uma frase extraordinária também do mestre lindo, Wellington Nogueira: busque sempre o lado saudável. Porque ele, como palhaço de hospital, vendo mesmo a criança com dor, quando ela vê alguém querendo brincar, ela também normalmente se disponibiliza para brincar. E a minha frase de WhatsApp é: ouça a sua criança. Então, humano, independente. Eu já vivi algumas coisas muito malucas, inclusive dentro do presídio. E eu posso garantir para vocês, todos nós temos a nossa criança interior. Às vezes ela está soterrada, às vezes ela apanhou tanto da gente, mas ela está lá. Dá um sorrisinho, manda uma beijoca para ela, que você pode ter certeza, essa criança vai voltar a sorrir para você. E você com ela é importante demais. Aqui, humanos, só compartilhar com vocês, CVV, Centro de Valorização à Vida, assim como a ONG Se Tem Vida, Tem Jeito. No CVV eles têm um trabalho, né, de acolhimento humano. Aqui a própria ONG também disponibiliza para vocês esse atendimento, né? Então, a grande ideia é vários humanos com muita disponibilidade, com muito amor, com possibilidades aqui para fazer das nossas vidas algo diferente, algo maior. Aqui, essa imagem do centro, para mim, ela é muito importante, porque ela está com a minha grande mestra, com a grande irmã que o Barbudinho me colocou, e eu agradeço demais a tua existência, Floquinha, ao teu amor, ao teu carinho, muitíssimo obrigado. E aqui outros dois gigantes também que fizeram parte da série Depressão Não é Frescura. E aqui, humanos, ficam os meus contatos. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, @Instituto Gente Feliz, no LinkedIn, está o meu nome completo aqui. E é isso aí. Lidi, tá contigo, mana. Anderson, muito obrigada por você trazer a tua experiência, né, vivida, sentida, e poder nos presentear nessa noite de sexta-feira, né, com esse assunto tão importante para que a gente desmistifique os tabus, para que a gente reforce a importância de olhar para a depressão como uma doença séria que precisa de tratamento. Se você que está aqui no chat tem alguma pergunta para o Anderson, pode colocar aqui que a gente compartilha, se ele puder responder, a gente agradece. Eu queria, não sei se é uma pergunta para você, mas eu li uma reportagem recentemente, agora não me lembro onde, falando que o brasileiro leva até 3 anos para diagnosticar a depressão, porque justamente vai esperando, né? Outras coisas, vai ouvindo essas frases que você falou e vai deixando para trás esse não sentir, né? Eu sei que você falou um pouquinho da sua experiência, mas como você lida muito com esse tema, você percebe ainda que nós temos esse, na sua prática, né, na sua vivência, nos lugares que você vai, como é que é isso? Porque para mim é surreal ouvir isso, porque como você falou, né, eu sou enfermeira, trabalho lá, trabalhei a maior parte da vida num posto de saúde. A pessoa começa a ter alterações de pressão, rapidamente a gente, né, um médico faz um diagnóstico, estabelece um tratamento, ele vai passar por orientações de mudança de estilo de vida e de novos hábitos. A mesma coisa com a diabetes ou com qualquer outra tuberculose, com qualquer outra doença que a gente no cotidiano tem, né, enquanto humanos. Mas a depressão levar 3 anos para ser diagnosticada, né, para buscar ajuda e para ser diagnosticada, como que é isso para você, se você percebe isso? E acho que você falou um pouco que desmistificar isso a gente vai melhorando, né, cada vez mais, mas queria ouvir você. De verdade, Lidy, o meu trabalho com isso, né, eu não sou profissional de saúde, né, não sou psicólogo, não sou psiquiatra e não serei, porque essa não é a minha função. Por isso que é tão importante te ouvir. Porque você é uma pessoa, né, que não é profissional de saúde, você não é profissional da saúde mental.
Você é um humano que passou por uma experiência. Então, você viveu, né? A Karina fala, você esteve em carne viva. Eu estudo, né, principalmente a depressão desde 2011, né, então faz 11 anos que eu estudo a respeito dessa história, já fui para tudo quanto é lado que você pode imaginar. As notícias boas é que a tecnologia vai avançando, diversas possibilidades vão surgindo, seja na questão medicamentosa, seja em diversos outros tipos de tratamento, seja de novos equipamentos, novas técnicas até do universo da psicologia também. Então, isso me traz, sabe, uma esperança tão grande. Então, se você não se acha de um lado, pô, vamos buscar ajuda de outro. O grande lance é não se deixa de lado. Priorize, né, você, esse bem-estar, porque viver como aquele bonequinho cinza que eu mostrei para vocês ali, puta, gente, é tão dolorido, a vida fica tão dura, tão pesada, sabe? Então, e o meu trabalho é justamente esse, escoar as pessoas para buscar ajuda especializada. Eu fui jantar com um amigo meu faz, sei lá, uns 10 dias. E esse meu amigo, pô, ele conhece meu trabalho, é um cara estudado, aquela coisa toda, e passando exatamente pela mesma situação de, pô, deixa eu falar baixinho aqui, para a mesa do lado não ouvir, porque lá na empresa, então, pô, imagina, né, porque as pessoas vão achar que, né, não é legal e tudo mais. Então existe, sabe, eu estou falando aqui, a gente tem lá, né, eu tenho 42 anos, ele tem lá seus 35, a gente tem tanto tabu ainda, né, por enxergar que a depressão ela é uma doença do fraco, né, do oprimido, aquela coisa toda, e eu preciso ser o super-homem, mas não é, não dá, porque a vida é processo, muitas vezes a gente não tem esse recurso dentro da gente, né, e a gente precisa dessa ajuda. Por isso, o tema do meu trabalho é depressão não é frescura, para as pessoas, né, para vir com essa sacudida. Acorda, cara, isso aqui é uma doença. Isso pode te levar para o buraco. Isso, pô, me levou para o buraco algumas vezes. E eu desistia de um monte de coisa. Mas eu não desistia de mim, graças a Deus. E quando desisti um pouquinho de mim, eu tinha Fadimitia, Fátima Martuccelli, eu tinha Karina Okajima Fukumitsu, eu tinha minha irmã, Karina de Almeida Mendes, eu tinha minha mãe, eu tinha pessoas que me abraçavam, me acolhiam, sabe, falavam, pô, vamos lá, vamos buscar ajuda. Então, puta, como é importante a gente poder contar com pessoas que não querem, a nossa sociedade quer humanos funcionais, né? A gente só é visto dentro da nossa sociedade desde o momento que eu produzo. Mas tem horas que a gente dá uma caída e tá tudo bem. Vamos se recolher e voltar mais forte. E para isso, efetivamente, a gente precisa de ajuda. Então, essa é aquilo que eu faço para mim e aquilo que eu faço, né? O que eu vejo que esses 11 anos de estudo em cima dessa doença, eu vejo que tem, como, né, se tem vida, tem jeito. Nesse caso, tem muitas possibilidades, tem jeito da gente se reerguer, voltar a ver cor, sabor e fazer com que a vida valha a pena. É isso, Lidy. Muito bom te ouvir, Anderson. O pessoal está falando também aqui, te agradecendo. Prazer em te conhecer. Gratidão, sua vibe é contagiante, é mesmo. Eu te agradeço muito, Anderson, pela sua disponibilidade, por estar aqui, pelo trabalho que você faz, né? Principalmente, eu vou falar do que eu vivencio e vejo, né? As mulheres costumeiramente procuram mais ajudas e os homens às vezes entram nessa loucura, assim, nesse sentido, né? De algo que parece que não é humano, de ter depressão. E aí acho que a tua figura ajuda a gente a desmistificar isso.
Então, se esse conteúdo faz sentido para você que está aqui ouvindo a gente, seja ao vivo ou gravado, compartilhe com alguém também que possa ser beneficiado por esse conteúdo, né? Às vezes é só isso que a pessoa precisa para, nossa, tem alguma coisa que eu posso fazer para me cuidar, né? Para cuidar de mim, para eu encontrar as possibilidades que existem para essa doença. Então, Anderson, trabalho fundamental, é um prazer estar com você nos espaços que a gente compartilha, e te agradeço muito, agradeço a vocês que estão aqui. Sexta-feira, começamos lá na terça, Anderson, e a primeira fala da Floriana foi o Ubuntu, que provavelmente você já ouviu falar, né? E eu acho que fez muito sentido com o que você acabou de terminar de falar, né? Como humanos, nós somos super-humanos. Como humano, né? Eu, sozinha, indivíduo, sou só mais uma humana, com todas as minhas vulnerabilidades, potência, coragem, medo e tudo. Mas como coletivo e comunidade, a gente é muito mais. Então, muito obrigada por você fazer parte desse coletivo aqui do acolhimento e do cuidado. Agradeço vocês que estão aqui, também aqueles que de forma voluntária vão fazer suas doações para que a gente continue esse trabalho. E aí, lembrando que a gente encerra agora nessa semana, mas na semana que vem, né, no dia 28, às 19 horas, a gente volta com o Wellington Nogueira, que é o fundador da organização Doutores da Alegria. Ele é um empreendedor social, vocês devem conhecer eles aí das redes sociais, mas se não conhece, venham, que ele vai falar sobre um tema muito interessante também, inteligência lúdica e saúde mental em tempos turbulentos, né? Então, venham aqui no dia 28 às 19 horas e em seguidinha a gente dá uma pausa para dar uma respirada, tomar uma água e voltaremos às 8h30 com a Tereza Gouveia, que é psicóloga, escritora e também é professora da pós-graduação em suicidologia, falando sobre o uso das minhas dores. E aí a gente vai encerrar esse ciclo de palestras com essas duas figuras brilhantes, e vocês todos estão convidados, convidadas e convidados a estarem conosco no dia 28. Então, foi um prazer enorme. Depois vocês podem procurar o Anderson, né? Quem quiser conversar, às vezes a pessoa fica meio intimidada aqui, lá nas redes, pode procurar a gente também. E nas nossas redes vocês encontram todas as formas de doação, todas as formas do nosso trabalho, e conseguem ver lá, ver nas nossas redes tudo que a gente faz. Então, as palestras todas vão ficar gravadas aqui nesse canal que você entrou, e também lá no canal da nossa querida Karina Okajima Fukumitsu. Então, boa noite, eu vou dar boa noite, vou sair aqui, e aí, Anderson, você pode falar suas últimas palavras, e a gente vai se vendo aí pela vida. Obrigada. Humanos, brigadaço por essa pizza da sexta-feira aqui, nós together. Lid, volta na tela, Lid. Só mais uma coisinha, eu fiquei só com uma dúvida rápida. Se tem vida? Cadê? Tem jeito. Beijoca, humanos. Até breve. Bora que bora. Valeu.